De acordo com Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, onde a palavra de Deus diz para mortificar, pois os vossos membros que estão sobre a terra, referindo-se à imoralidade sexual, impureza, paixão maligna, desejos perversos e a cobiça, que é idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Deus está vindo. O versículo 6 é bem claro. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em outras palavras, pare de pecar. Não se entregue a pecados habituais. Abandone os desejos sensuais e egoístas do seu corpo. Afaste-se do pecado. Não sejas ganancioso, pois a ganância é uma forma de idolatria, substituindo a tua devoção ao Senhor. A mensagem principal aqui é que quando você vive nesses vícios, você provoca a ira de Deus. Essas são atitudes de desobediência e aqui vai um conselho. A desobediência tem um preço alto. Jonas desobedeceu a Deus e foi engolido por um grande peixe. A mulher de Ló desobedeceu a Deus e foi transformada em uma estátua de sal. Os filhos de Israel desobedeceram a Deus e acabaram vagando no deserto por 40 anos. Quando você escolhe agir em desobediência, você provoca a ira de Deus. Portanto, pense 2 vezes antes de agir. Pense 2 vezes antes de rejeitar as instruções do Senhor. Provérbios 6, versículos 16 a 19 diz que há 6 coisas que o Senhor detesta, e 7 que ele abomina: olhos altivos, uma língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, uma testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Portanto, vamos analisar essas coisas, sem uma ordem específica. Deus odeia um coração que traça planos perversos. Um coração que está sempre planejando, concebendo e tramando o mal. Agora, quais são alguns dos planos perversos que o coração de uma pessoa pode conceber? Bem, o coração de uma pessoa pode pecar. O coração de uma pessoa pode planejar pecar e o coração de uma pessoa pode planejar como pecar de tal maneira que outras pessoas não percebam ou vejam. Planos perversos no coração de uma pessoa podem envolver vingança, desprezo por alguém ou simplesmente desejar o mal contra outra pessoa. Essas são as coisas que Deus detesta e certamente não quer encontrar nos corações de seus filhos. Em segundo lugar, Deus odeia o orgulho. Ele odeia aqueles que subestimam os outros. Aqueles que têm orgulho irão desconsiderar outras pessoas e pensar que são melhores do que os outros. Mas a Bíblia é clara sobre isso. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Um olhar orgulhoso é uma pessoa que deseja sua própria vontade pessoal acima da vontade de Deus. Agora, senhoras e senhores, deixe-me dizer-lhes que foi o pecado do orgulho que fez com que Deus expulsasse Lúcifer do céu. E é um pecado que Deus não tolera. Portanto, você e eu precisamos garantir que nossos corações nunca sejam cheios de orgulho. Mas, em vez disso, devemos permanecer como pessoas humildes. Agora, a Bíblia também nos diz que Deus odeia uma testemunha falsa que profere mentiras, até mesmo meias-verdades. Em outras palavras, Deus odeia uma língua mentirosa. E Ele odeia uma língua mentirosa porque Jesus descreveu o diabo como o pai das mentiras. Portanto, qualquer pessoa que mente está fazendo a obra do diabo. Povo de Deus, deixe-me dizer-lhes que a verdade é o elemento central da caminhada cristã. O Espírito Santo é descrito como o Espírito da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se Cristo habita em nós, se Cristo vive em nós e se o Espírito Santo reside em nós, se o Espírito Santo nos selou, então, com certeza, devemos ser verdadeiros crentes que buscam e falam a verdade. Prosseguindo,
A Bíblia nos diz que Deus odeia aquele que semeia discórdia e espalha rumores entre os irmãos. Qualquer pessoa que semeia discórdia entre os filhos de Deus, qualquer pessoa que instiga ódio e espalha rumores ou fofocas prejudiciais, essa pessoa é inimiga de Deus. No geral, quero dizer-lhes hoje para prestar atenção a esses avisos, levar em consideração este conselho. Precisamos ser mais como Cristo a cada dia. Seja encontrado como humilde. Seja encontrado como uma atitude que busca servir em vez de ser servido. Busque exaltar o nome de Jesus Cristo e não o seu próprio nome. Seja encontrado como alguém amoroso para todos, de todas as cores e classes sociais. Ame os outros com o amor de Cristo. Tenha compaixão pelos outros, assim como Cristo. Ministre as pessoas através das suas ações. Uma das chaves mais importantes para viver uma vida piedosa é ter uma compreensão da natureza do pecado e do perigo que ele representa para nós como crentes. Quantos de nós fizeram algo, alcançaram algo ou completaram algo e depois olharam para o nosso trabalho com orgulho? Sejamos honestos. Em algum momento de nossas vidas, todos nós fizemos algo do qual nos orgulhamos. Algo em que nos afastamos e dissemos: eu fiz isso, obrigado. Para alguns, eles se orgulham de seus jardins e de suas casas. Eles se certificam de que não há ervas daninhas visíveis. A grama é cortada com maestria e sempre alimentada. Suas casas estão sempre arrumadas com uma nova camada de tinta a cada 2 anos. E para outros, sua fonte de orgulho vem de alcançar um marco na carreira. Como se tornar o diretor mais jovem em sua empresa. Outros se orgulham de seu uniforme. Eles vão dizer: meu avô serviu no exército, meu pai serviu no exército e agora estou seguindo os passos deles. Você vê, todos nós temos algo do qual nos orgulhamos. Mas como crentes, precisamos reconhecer que há um ponto em que o orgulho se torna algo mais do que apenas uma conquista ou um legado familiar. Há um ponto em que o orgulho se torna destrutivo e malicioso. E o que eu acho interessante é que a Bíblia explicitamente declara em Provérbios 16:5 na tradução ampliada: todo aquele que é orgulhoso e arrogante de coração é repugnante e excessivamente ofensivo ao Senhor. Tenha certeza de que ele não ficará impune. O orgulho ofende a Deus. Outras traduções chamam de abominação. O orgulho é perigosamente enganador porque desvia o foco, o louvor e a adoração de Deus para si mesmo. O orgulho é você dizendo: louve a mim, não a Deus, olhe para mim, não para Deus, aplauda e torça por mim, não pelo Senhor. É isso que orgulho faz. Você para de dizer: é pela graça de Deus, e começa a dizer: eu fiz tudo sozinho, trabalhei duro e consegui. Pense nisso dessa maneira. Jesus Cristo, o Filho de Deus, era humilde. Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, aquele com o poder da ressurreição, era humilde. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus Cristo renunciou aos seus privilégios divinos e assumiu a humilde posição de nascer como um ser humano. Tudo para que pudéssemos ser salvos. Jesus demonstrou verdadeira humildade. A Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo, abandonando sua glória e poder para se tornar homem, para estar no mesmo nível que nós e nascer de uma mulher. Tudo isso para nos salvar. Devemos seguir o exemplo que Cristo estabeleceu para nós. A Bíblia, em João capítulo 13, versículos 4 e 5 diz: levantou-se da ceia, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os
com a toalha que estava em volta da cintura. O versículo 12 continua: Depois de lhes lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz por vocês? Quero que você entenda algo. Os discípulos estavam lá quando Jesus transformou água em vinho. Eles testemunharam quando ele expulsou espíritos imundos e libertou pessoas de demônios. Os discípulos viram Jesus andar sobre a água e ouviram-no chamar o nome de um homem morto, Lázaro, que saiu andando da sepultura. Os discípulos presenciaram os milagres de Jesus. Não havia dúvida de que ele podia falar ao mar, ao vento e à natureza, e eles obedeceriam. No entanto, esse homem com tanto poder, com uma unção divina, um homem com tanta autoridade, humilhou-se o suficiente para lavar os pés deles. Para mim, esta é a maior demonstração de humildade. Quantos de nós, se estivéssemos em posições de autoridade, nos humilharíamos e serviríamos aos outros? Aqueles que podem não ser tão qualificados quanto nós, aqueles que podem não ter tanto dinheiro quanto nós, aqueles que não se formaram com honras como nós. Querido amigo, se você está ouvindo, entenda claramente. Se você se recusa a servir aos outros porque não vê o valor deles, então você está cheio de orgulho, porque Deus valoriza cada ser humano. Se você olha para alguém com desprezo, simplesmente por causa de sua posição social ou econômica, então você está cheio de orgulho, porque o amor de Deus enxerga a alma, não as posses. Se você fala mais sobre si mesmo do que sobre Deus, se tudo se trata do que você fez, do que pode fazer, em vez do que Deus fez e pode fazer, então você está em perigo. O espírito do orgulho é perigoso, porque a Bíblia nos diz em Provérbios 16:18: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Um dos sinais reveladores de que a destruição está próxima é o orgulho. Quando você perceber o orgulho em sua vida, saiba que a destruição está chegando se você não se aproximar de Deus para ser liberto desse espírito. O orgulho é exaltar ou se gloriar em si mesmo, essencialmente roubando de Deus o louvor que lhe é devido e tomando-o para si. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Isaías capítulo 2, versículo 12 diz: Pois o Senhor dos Exércitos terá um dia contra tudo o que é soberbo e altivo, contra tudo o que se exalta, para que seja abatido. Não espere que Deus o humilhe. Essa será uma lição dolorosa. Por isso, eu o encorajo a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. A humildade bíblica não é ter baixa autoestima, não é se depreciar ou pensar que é inferior a qualquer outra pessoa. A humildade bíblica é servir ao reino de Deus, é servir ao corpo de Cristo. A humildade bíblica é viver uma vida que busca fazer a vontade de Deus antes da própria vontade. O Senhor nos deu um modelo de como agir em relação aos outros, de como amá-los e tratá-los com cuidado piedoso. Jesus nos mostrou como devemos ser servos humildes. Eu o encorajo a abandonar o espírito de orgulho, se você o encontrar em sua vida.